Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para a nossa avaliação de língua portuguesa deste bimestre. Esta avaliação ela está valendo 5 pontos, então vamos fazer com bastante atenção. E ela é embasada em um filme, que é o filme Percy Jackson e o Mar de Monstros. Aqui nós temos a sinopse do filme, ou seja, que é um resumo onde conta um pouquinho da história dele para que as pessoas tenham curiosidade e busquem assistir. Vamos ler então? Percy Jackson e seus amigos Annabeth e Grover levam uma vida normal no acampamento meio-sangue. Apesar de Percy sentir falta do pai, Poseidon, que nunca mais manteve contato. Um dia, o local é atacado por um monstro enviado por Luke, que consegue romper a proteção mágica do acampamento. Com o local em perigo, Percy e os amigos partem em uma aventura em busca do Velocino de Ouro, um objeto místico que pode revitalizar a árvore mágica responsável pela proteção do acampamento. O que eles não esperavam era que Luke estaria atrás do mesmo objeto, já que deseja trazer à vida o poderoso Cronos, derrotado por Zeus, Poseidon e Hades há milênios atrás. Então, esse filme aqui tem disponibilizado no YouTube. Eu vou estar passando o link para que as professoras mandem para vocês assistirem, quem puder. Mas eu vou dar uma resumidinha aqui também, além da sinopse. Então, começa com eles lá nesse acampamento, o Percy, a Annabeth, que é a sua namorada, e o Grover, que é o seu protetor. Eles estão lá nesse acampamento que é protegido por uma árvore mística. E essa árvore não deixa que outros monstros entrem lá e ataquem eles. Até que um dia, o Luke, ele conseguiu romper a proteção mágica. Ele conseguiu danificar essa árvore. E para recuperar essa árvore e ela proteger o local novamente, teriam que conseguir um objeto místico que se chama Velocino, de ouro, que é como se fosse um manto. Então eles teriam que ir em busca desse Velocino, pegar esse manto e colocar na árvore para que ela protegesse novamente o acampamento deles, tá bom? E aqui temos os nomes, né? Ele era o personagem principal, que é o Percy Jackson. Ele era filho de Poseidon, que é um deus da mitologia grega, e era de Poseidon com uma humana, então ele é o que chamavam de meio-sangue. E ele tinha também um irmão, que era um ciclope, tinha um olho só, bem no meio assim da testa, e ele era filho de Poseidon também, mas com uma ninfa, por isso ele se formou um ciclope. Agora vamos às perguntas. Copie do texto acima os substantivos próprios. Vamos lembrar o que são substantivos próprios? Substantivos próprios ou comuns. Substantivos próprios indicam seres, países, estados, sendo grafados com letra maiúscula. E os substantivos comuns designam seres da mesma espécie, sendo grafados com letra minúscula, como objetos e animais. Então, substantivos próprios são nome de pessoas, né? Por exemplo, Jéssica, Maria, João, sempre escrito com a inicial maiúscula. Ou também o nome de cidades, Sengés, Curitiba, Itararé, estados, lojas e assim por diante, que designam estados, países. E os substantivos comuns, eles designam seres da mesma espécie. E a gente escreve com letra minúscula, como objetos, bola, caneca, garrafa. Ou animais, gato, cachorro, com letra minúscula. Então, aqui vocês vão olhar lá no texto e copiar os substantivos próprios, os que designam nomes de pessoas ou nomes de lugares e marcas, certo? Vejam aqui o que tem letra maiúscula e escrevam aqui, todos que vocês encontrarem. Número 2.
Sublinhe no texto de azul os artigos definidos e de vermelho os indefinidos. O que são artigos definidos e artigos indefinidos? Vamos lembrar? Artigos são palavras que vêm antes do substantivo, determinando seu número, se é singular ou plural, ou seja, se tem um só ou se tem mais, e o seu gênero, feminino ou masculino. Artigos definidos definem ou individualizam de forma precisa o substantivo. Olhem aqui os exemplos. O, a, os, as são exemplos de artigos definidos. Eles definem o qual é e eles individualizam, ou seja, deixam um só. O, a, os, as, eles definem em mais. Artigo indefinido. Determinam de uma maneira mais vaga e indeterminada ou imprecisa os substantivos. Uma, uns, umas. São os artigos indefinidos, certo? Então, um cachorro pode ser qualquer cachorro. O cachorro já é definido, que é aquele cachorro. Um exemplo para vocês. Então, aqui na atividade 2, com um lápis de cor azul, vocês irão passar um traço embaixo dos artigos definidos. E com o vermelho, vão passar um traço embaixo lá no texto dos artigos indefinidos. Número 3. As palavras mágica, místico, árvore e milênio são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E por quê? Vamos lembrar também o que são? Classificação de palavras quanto à tonicidade, ou seja, quanto à sílaba tônica, a sílaba que é mais forte da palavra, que é falada com mais força. Oxítonas. Palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba é a mais forte. Por exemplo, jacaré. Percebam que o ré é a sílaba mais forte e é a última, por isso ela é oxítona. Quando é paroxítona, é a penúltima sílaba tônica. Então, quando a penúltima é a mais forte, geralmente é a acentuada que é a mais forte. Quando a penúltima é a mais forte, é uma palavra paroxítona. Exemplo, automóvel. Então, mó é a mais forte. Quando tem o acentinho, fica facinho da gente identificar. Agora, quando não tem que prestar bastante atenção no som. E a proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a tônica, é a mais forte. Exemplo, pirâmide. O R é mais forte. O D é a última, o Mi é a penúltima e o R a antepenúltima. Então, proparoxítona. Aqui vocês irão olhar as palavras mágica. Percebam que elas têm acento, então facilita para vocês identificarem. Mágica. Veja qual que é a sílaba mais forte, assim como nas outras. E marquem aqui um X na alternativa correta, se essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E escrevam aqui também o porquê elas são classificadas assim. Eu acabei de explicar para vocês, relembrar, aliás, porque a gente já estudou isso várias vezes. Então, eu acho que vocês já estão bem craques nessa matéria. Voltando ao filme. Percy Jackson é acompanhado nessa nova aventura por seus amigos. Identifique cada um abaixo. A sua namorada. Então, a professora falou logo no começo, eu expliquei para vocês e contei os personagens, né? Quem são. Então, escrevam aqui na frente, Quem que é a namorada dele? Quem que é o protetor? E quem que é o meio-irmão? Número 5. O filme apresenta diversas personagens mitológicas. Trata-se de um filme baseado na mitologia? Veja se é na grega, se é na romana ou se são em lendas brasileiras. Qual ser mitológico mais lhe fascinou e por quê? Então, escrevam aqui qual que é o ser mitológico que mais chamou a atenção de vocês neste filme
E também escrevam o porquê. Essa perguntinha tá valendo 1 ponto, então tá bem facinho, só vocês capricharem que vocês vão conseguir com certeza. Então, e essa foi a nossa provinha, certo? Façam com bastante atenção, se puderem assistam o filme, que é bem legal de assistir, então aproveitem. Atividade de reposição. Interpretando tirinhas. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, olha aqui as crianças todas felizes, ó. Cada uma com as suas diferenças, porém todas elas contentes e brincando juntas. Humanamente diferentes, percebam a cultura que está apresentando em cada um, né, o modo de vida, e totalmente livres, olha, ela está aqui soprando a plantinha dente de leão e voando aqui simbolizando a liberdade. Essa tirinha é de Rosa Luxemburgo. Número 1. O que é possível perceber no segundo quadrinho nas características das crianças em relação à ideia de sermos humanamente diferentes? Observem este segundo quadrinho aqui, ó. E imaginem o que significa dizer que somos humanamente diferentes. Percebam a forma com que cada uma delas se veste e escrevam aqui que vocês entenderem. O autor utilizou entre os quadrinhos as reticências, porque há continuidade, pergunta, surpresa ou conclusão. Reticências são esses pontinhos aqui, ó. 3 pontinhos. E por que será que o autor usou esses 3 pontinhos? Porque ele queria demonstrar continuidade, que um quadrinho continuaria, o raciocínio continuaria de um quadrinho para o outro. Ele fez uma pergunta, nós usamos aquele sinal de pontuação quando fazemos perguntas? Ou quando estamos querendo demonstrar surpresa, a gente usa este sinal de pontuação? Ou quando a gente quer concluir uma ideia? Pensem e marquem o X na alternativa correta. As expressões das crianças no primeiro quadrinho demonstram o quê? Medo, desespero, coragem ou alegria? Então, vejam aqui no primeiro quadrinho o rostinho das crianças. E o que vocês imaginam que elas estivessem sentindo com aquela expressão? E marca um X aqui na alternativa correta. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procura a professora da sua turma. Uma boa prova para vocês. Um beijo, tchau, tchau.